qual que é o meu objetivo? Que a gente chegue no final dessa apresentação conhecendo algo sobre a temática de criptoativos blockchain. E para que eu saiba de onde que a gente vai partir, eu queria saber quem de vocês já comprou Bitcoin. Deve levantar a mão, por favor. Legal, bastante gente. Quem de vocês já fez a custódia própria dos Bitcoins? Já teve Bitcoin em carteira, e não em uma exchange, por exemplo? Uma, duas, mais alguém? Tá, duas pessoas. Três. Vocês já interagiram com aplicações de finanças descentralizadas? Uma. Já comprou NFT? Já criou NFT? Então, mintou, né? Então, mintou da minha coleção? Então, vamos lá, né? A gente vai falar hoje sobre criptomoedas e NFTs. Então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre mim. O ano era 2017 e eu tinha concluído meu mestrado em processo civil um ano antes. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu fiz meu mestrado lá na UFES, no Espírito Santo, que é onde eu sou lotado como procurador da República. E eu não tinha muitas certezas sobre o processo civil, não. Mas uma semana depois de comprar Bitcoin, eu tinha certeza que eu sabia tudo sobre criptomoedas. Por quê? Porque eu comprei um negócio. Poucos dias depois, tinha valorizado quase 20%. Pô, sou um gênio. Gênio dos investimentos. Isso foi mais ou menos em novembro para dezembro de 2017. Em 2018, eu conheci o muro da realidade. Porque o Bitcoin saiu lá dos $20 mil e derreteu até os $3 mil. E em 2018 foi o meu ano do investidor frustrado. Nossa, eu não sei nada sobre isso. E aí eu nem me interessei mais pelo assunto. Você vai continuar investindo em algo que só perde valor? Não, né? Você vai fazer outra coisa da vida. E aí, em 2019, começou a brotar pelo Brasil várias pirâmides financeiras que estavam captando dinheiro do público. Veja como as coisas se repetem, né? Isso em 2019. Sob o pretexto de estarem investindo em criptomoedas. E quem é da minha geração deve se lembrar que lá no início dos anos 2000, teve uma história de boi, que o pessoal investia nas fazendas reunidas do boi gordo. E aí, alguns anos depois, teve um tal de avestruz master, em que as pessoas investiam dinheiro em avestruz para abate. E o que tem a ver, né? Os bois lá de 2000, os avestruzes de 2005 e os bitcoins de 2019 de hoje. Quem perdeu dinheiro com bois lá atrás não sabia absolutamente nada de boi. Pecuaristas não eram capazes de colocar dinheiro em alguém que dizia estar investindo em bois e que te pagava uma rentabilidade de 10% ao mês. O cara falava, não, com boi, você me desculpe, mas com boi isso não é possível, não. Nem sei, né, se alguém sabia de avestruz em 2004 ou 2005, para ter esse juízo crítico, mas pessoas em geral que perdem dinheiro com pirâmides financeiras que usam os criptoativos como pretextos, costumam não saber nada sobre criptoativos. Porque se soubessem, saberiam que esse é um mercado de muito risco e não dá para você garantir rendimentos constantes no longo prazo, investindo dinheiro alheio num mercado de risco. Bom, mas por que a gente tem que falar disso, né? Isso aqui não é uma palestra sobre investimento, é uma palestra para operadores de direito. E o que isso muda na minha vida profissional? Porque em 2019, quando estava acontecendo isso pelo Brasil, eu fui confrontado no meu gabinete com alguns casos de pirâmides financeiras envolvendo criptoativos. E eu falei, pô, agora eu vou ter que estudar sobre isso. Eu posso não gostar do assunto como investidor, mas eu vou ter que saber o que eu estou fazendo, né? Porque, mesmo que eu não faça manifestação, eu que vou assinar. Então, eu tenho que saber o que eu estou assinando. E eu fui estudar sobre o assunto. E qual foi a minha surpresa? Praticamente não havia material em português sobre o assunto que não falasse de criptoativos como forma de investimento. Então, tudo que você tinha no mercado era, porque para investir isso? Não estou interessado em investir, eu preciso compreender a tecnologia. Isso não tinha. E aí eu comecei a vasculhar as coisas como curioso. Em 2020, eu continuei fazendo isso. Então, 2019 foi o ano do curioso. Em 2020, eu me tornei especialista no assunto. Porra, cara, como é que você pode ser especialista em um assunto que você estudou por 1 ano e pouco?
porque era tão grande o grau naquele momento de desinformação institucional que no final de 2020 eu já tinha cometido a ousadia de dar treinamento em criptoativos e blockchain para a MPU. E aí eu olho para trás, né, esse daí é um misto de orgulho e vergonha, né? Orgulho porque eu dei as caras naquele momento lá, em dezembro de 2020. Vergonha porque depois você olha, nossa, tanto de besteira que eu falei, mas que não foram percebidas naquele momento por nenhum dos alunos. E aí, hoje, 2023, vamos dar uma examinada como é que esse mercado evoluiu de lá para cá. Essa tela daí representa basicamente a quantidade de dinheiro que existe no mercado de criptoativos. Veja que essa quantidade de dinheiro era praticamente inexpressiva até lá 2017. Eu comprei lá naquele topozinho lá de 2017 para 2018 e amarguei toda aquela descida depois. Hoje, tá, o último dado aí da semana passada, esse mercado representa um valor aí superior a $1 trilhão. Segunda informação, NFTs são uma categoria dentro desse gênero de criptoativos. Esse mercado de NFTs ele era praticamente inexistente até 2018. Hoje, esse mercado movimenta nos dois principais marketplaces, nos dois principais ambientes de negociação, respectivamente, $12 milhões e $55 milhões em negociações diárias. Esse aqui é gráfico diário. Tá, Senra, mas eu não quero comprar criptoativos. O que eu tenho a ver com isso? Vamos ver algumas coisas, aí, algumas repercussões do direito dessa história toda. Primeira delas, lá em 2019, a Receita Federal publicou uma instrução normativa, a 1888, trazendo algumas obrigações para quem operava com criptoativos. Agora vocês vão ter que informar operações. As pessoas mal entendiam o que era uma operação. Vocês acham que eles estavam informando operações lá em 2019? É claro que não. Acabou que o efeito prático disso lá em 2019 foi muito mais dirigido às exchanges, às plataformas de negociação de criptomoedas, do que às pessoas em geral. Mais um dado lá em janeiro de 2020, nova denúncia do MPF disse que a Unique Forex, empresa então sediada em Novo Hamburgo, no sul do país, havia captado 29 bilhões de reais de 1,5 milhão de pessoas. Matéria agora de março de 2021, cartórios já autenticaram 156 mil documentos com blockchain no Brasil, através do e-notariado. Esse dado é de quando o e-notariado estava funcionando há apenas 4 meses. O número de documentos autenticados agora já deve ter passado de 1 milhão. Matéria de outubro de 2021, idosa de 82 anos usa NFT para comprar 20% de apartamento no Rio Grande do Sul. Entenda como funciona o sistema. TCU e BNDES, lá em maio de 2022, lançaram Rede Blockchain Brasil e definiram os próximos passos. Setembro de 2022, mais de 120 mil pessoas tentam devolução de 9,3 bilhões da empresa do Gladstone, faraó dos bitcoins, do Egito brasileiro, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Outubro do ano passado, foi publicado um parecer de orientação da CVM, basicamente trazendo algumas diretrizes sobre quando um criptoativo seria ou não considerado valor mobiliário. Final do ano passado, a Lei Brasileira dos Criptoativos, que na verdade foi uma lei que trouxe algumas pautas para a atuação de empresas que prestam serviços de ativos virtuais e trouxe também 2 novos crimes. 2 semanas atrás, blockchain pública passa em teste do Real Digital, que vai ser o CBDC, Central Bank Digital Currency. O que todas essas... Última matéria, semana passada, líderes da Brás Company rasparam contas bancárias antes de fugir. Justiça só acha R$ 199. O que todas essas matérias têm em comum? Todas envolvem essa temática e a compreensão do que elas significam depende da gente entender o mínimo sobre criptoativos blockchain, que é a nossa missão de hoje.
Antes disso, um último dado, tá? 4,9% dos brasileiros têm criptoativos. E eu me surpreendo quando os credores ficam lá pedindo para o juiz: ai, não, poxa, olha no Sisbajude porque eu acho que essa pessoa tem muito dinheiro na Bolsa de Valores. Eu falo, cara, o número de CPFs cadastrados na B3 é inferior à metade do número de brasileiros que têm criptoativos. E exequentes, em geral, ignoram essa realidade. A chance de você achar criptoativos de titularidade do seu alvo é 2 vezes maior do que a chance de você achar ações no nome dele. E é difícil encontrar isso? Não é difícil. É só saber onde procurar. Aí uma decisão, tá, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em agravo de instrumento, reformou uma decisão do juízo de primeiro grau que havia indeferido um pedido de pesquisa de criptoativos do alvo. O exequente falou: excelência, eu gostaria que o senhor expedisse ofício para as principais plataformas de negociação de criptoativos para que eu saiba se o alvo tem criptoativos. E aí o juiz falou: indefiro porque você não trouxe elementos concretos de que ele possa ter criptoativos. E o tribunal falou: não precisa trazer elementos concretos. Você precisa de elementos concretos de que a pessoa tenha saldo em conta bancária para fazer uma pesquisa no Sisbajude? Não precisa. E aí, atento, né, a esse maior ponto, que na visão do MPF é o maior ponto de estrangulamento da persecução patrimonial dos criptoativos, esse daí é o spoiler do roteiro de atuação do MPF, que deve sair nas próximas semanas, tá? Foi feito pelo grupo de trabalho que eu coordeno, é um roteiro de atuação sobre criptoativos e persecução patrimonial. E não havia muita dúvida que ele seria aprovado. Do que ele cuida, então? Ele cuida de busca de criptoativos dos alvos, custódia dos criptoativos e alienação. Quando alienar judicialmente e como alienar. Não havia muita controvérsia que ele seria aprovado. Agora, o grande problema e a grande luta foi a seguinte: falei, gente, esse roteiro tem que ser público. E lá no início dos trabalhos, eu fui voto vencido, porque falaram para mim: não podemos, Senra, revelar estratégias de investigação. Até que no final do trabalho eu consegui demonstrar para eles que não existe aí nenhuma estratégia investigativa. O roteiro é, em outras palavras, né, já dado avançada horas que eu posso falar nesses termos, o que você não deve fazer, porque se você fizer isso, você está fazendo besteira e está assumindo um risco imenso. Imagina se você faz a apreensão de criptoativos do alvo e perde esses criptoativos. Alguém quer assumir essa bronca? Não dá, né? Então, o roteiro vai ser público, tá? Vai ser disponibilizado para o público em geral. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que são criptoativos, né? Porque eu estou até agora falando de criptoativos e eu não disse o que a gente deve entender por esse termo criptoativos. Criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados. Essa apresentação, o PDF dela, no último slide tem um QR Code, quem quiser, vai lá, baixa a apresentação. Eu enviei essa apresentação para a organização aqui do evento. E é correto eu falar isso. Eu enviei o PDF para o Ademir. Só que será que, sob a perspectiva técnica, foi isso que aconteceu? Não foi. No momento que eu envio o PDF para ele, passam a existir 2 PDFs, um comigo e um quem recebeu. No momento que vocês entrarem lá no QR Code e baixarem a apresentação, vai passar a existir vários PDFs de um mesmo objeto digital. Então, note que o que particulariza os criptoativos não é o fato de eles serem objetos digitais. E o que eu quero dizer com objetos digitais? Eles não existem no mundo físico. Você não vai jamais ver um Bitcoin na sua frente, porque eles são objetos digitais, eles só existem no mundo digital. Mas o que particulariza os criptoativos é o fato de que eles não podem ser copiados. Então, quando eu digo que eu enviei um Bitcoin para alguns de vocês, e eu não vou enviar, isso significa efetivamente que eu deixei de ter aquele Bitcoin e alguém passou a tê-lo. Isso é tecnicamente um envio. E criptoativo também é um nome dado a um gênero de coisas, a uma generalidade de coisas. E uma das espécies desse gênero são as criptomoedas. Então, note que se a gente fosse ser tecnicamente rigoroso, o nome da minha apresentação tinha que ser criptoativos. Pronto. Em vez de criptomoedas e NFTs. Por quê? Criptoativos é o gênerozão que pega tudo.
E o que é blockchain? Blockchain, pensem... Deixa eu ver aqui. Vocês estão com esse folhetozinho aqui, né? Pensem que esse folheto aqui é um caderno. A definição mais usual de blockchain é falar que blockchain é um livro-razão distribuído. Eu fico pensando, nossa, deve ser uma excelente definição para quem sabe que é um livro-razão, né? Porque se o sujeito não souber o que é um livro-razão, não significa absolutamente nada para ele. Então, pensem na blockchain como um livro onde são anotadas movimentações entre conta. Então, a conta A mandou para a conta B R$50, a conta B mandou para a conta C R$20, a conta E mandou para a conta G R$18. Tudo isso está sendo lançado nesse livro. Esse é um livro-razão. Créditos e débitos lançados entre contas. Tá, esse é um livro-razão. Mas você falou que a blockchain é um livro-razão distribuído. Pense agora nesse livro-razão com cada um de vocês tendo uma via desse livro. Esse é um livro distribuído. E note que eu não falei que eu tenho o original e vocês têm cópias deles. Eu falei que cada um de vocês tem uma via. E essas vias são mantidas sincronizadas entre si. Existem alguns mecanismos de segurança, tá? A gente não vai entrar nesse aspecto técnico, mas o que aconteceria se qualquer um de vocês tentasse fraudar esse livro? Pô, eu vou fazer o seguinte. Me falaram lá na recepção do evento que eu tenho que buscar nos estandes os carimbinhos para eu ganhar um negócio super bacana no final do evento. Eu não consegui nenhum carimbinho ainda, mas eu vi o carimbo dando sopa lá em cima. E eu pego o carimbo, saio carimbando o meu negócio. Imediatamente, todos vocês levantam a mão, porque cada um de vocês tem uma via do mesmo livro, é o mesmo livro em várias vias, e falam, opa, o Senra fraudou esse registro. O registro dele está diferente do nosso. O Senra, saiu do nosso consenso coletivo. Isso é um mecanismo responsável pela segurança da rede blockchain, porque ela é um registro distribuído onde várias pessoas espalhadas pelo mundo, cada uma delas tem uma via desse registro e podem facilmente apontar se qualquer um de nós tentar fraudar esse registro. E se nessa comparação, em vez de eu colocar um carimbinho aqui, eu tentasse enviar o mesmo Bitcoin para mais de um de vocês? O mesmo problema seria detectado. Então, note que esse mecanismo de registro distribuído impede o gasto duplo. Quando eu envio um Bitcoin para alguém, eu não posso mais enviar esse Bitcoin para outra pessoa. Ele saiu da minha conta. E, por fim, essas transações são datadas. Tudo aquilo que é lançado nesse livro aqui tem um carimbo temporal. Essa transação foi feita no dia tal, hora tal, minuto tal, segundo tal. E aí, veja, qual que é a relação, então, entre o termo criptoativos e blockchain? Por que os criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados? Porque existe uma tecnologia por trás deles, na infraestrutura, que impede que eles sejam copiados. Então, notem que é a blockchain como tecnologia que impede que um Bitcoin seja enviado para mais de um endereço ao mesmo tempo. Beleza. Esclarecido, então, o que eu quero dizer com criptoativo e blockchain, qual que é o mínimo que vocês precisam saber sobre esse assunto? Acho que foram umas 3 proposições que eu separei. A primeira delas, carteiras de criptoativos não armazenam criptoativos. E vamos começar com um exemplo da minha carteira aqui. Eu conferi antes da palestra, para não passar nenhum papelão, tem dinheiro nela. E aí tem aqui, dentro da minha carteira, opa, R$5 não, pô. Eu separei uma nota de R$100 aqui, calma aí. Pronto, tem aqui, ó. R$200 dentro da minha carteira. O que acontece se eu perder essa carteira com os meus R$200? Não tem meu nome na carteira, não tem nada na carteira. O que acontece com os R$200 se eu perder a carteira? Eu perco os R$200. Por quê? A carteira de dinheiro guarda o dinheiro. Essa daqui é uma carteira física de criptoativos. Eu tenho alguns criptoativos. O que acontece com os meus criptoativos se eu perder essa carteira? Absolutamente nada, porque carteiras de criptoativos não armazenam criptoativos. Repercussão prática disso. Numa busca e apreensão, encontramos na casa do alvo uma carteira Senra igualzinha a essa que está com você. O
que é um modelo Ledger de carteira física. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no cofre da vara. E aí, no dia seguinte, os criptoativos são movidos da conta associada a essa carteira para outro lugar. Você fala, ué, alguém violou a segurança aqui da nossa vara, abriram o cofre. É claro que não, porque carteiras de criptoativos não guardam criptoativos. Mas então, o que elas guardam? Elas guardam uma coisa chamada chave privada. E para a gente entender o que é chave privada, vocês precisam entender que nesse livro aqui, chamado Blockchain, que uma via está com cada um de vocês, ele tem algumas características. Duas delas são muito importantes. A primeira delas, ele é público. Qualquer um de vocês pode abrir esse livro e ler todas as transações que foram feitas. Segunda característica, ele é pseudônimo. As pessoas não estão nominalmente identificadas aqui. Aqui a gente tem a identificação das contas. Conta A, conta B, conta C. As contas são identificadas numericamente, mas você não sabe quem são as pessoas por trás das contas, a menos que a pessoa revele, fale, opa, eu sou responsável por essa conta. Por que é importante que vocês saibam disso? Porque o que permite que os criptoativos que estão em uma conta sejam movimentados para outra conta é uma coisa chamada chave privada. E é isso o que as carteiras de criptoativos armazenam, chaves privadas. Então, aqui dentro tem uma chave privada. Vamos ver agora duas características dessa chave privada. Eu sou especialista em perder chave de casa. Eu boto a chave no bolso, vou para a academia, volto sem a chave, toco a campainha, a esposa abre a porta para mim e eu não conto para ela nem que eu sei com chave, para não tomar esporro. Eu já tenho as minhas vias extras de chave e vou perdendo chave. Isso nunca trouxe nenhum risco à minha segurança. Nunca trouxe risco nem à minha segurança. Por quê? Porque a chave que eu perco não tem o meu endereço de casa. Não é que nem aquelas chaves de corretor de imóveis, que vem escrito lá, essa chave aqui abre a unidade do apartamento do prédio tal. Chaves de criptoativos não são assim. Chaves privadas que estão dentro da carteira aqui, elas vêm com o endereço anotado. Então, se alguém tiver um acesso não autorizado à chave privada da conta de alguém, você perdeu todos os seus criptoativos. Por quê? Porque essa pessoa vai poder entrar na casa cuja porta-chave abre, tirar todos os criptoativos de lá para outro lugar e ainda vai estar protegida pelo pseudonimato, porque as pessoas não são identificadas nominalmente naquele livro. Segunda característica, essa chave abre uma porta que não pode ser arrombada. Note, essa chave abre uma porta que não pode ser arrombada. Então, quando alguém sabe qual que é o seu endereço, isso traz algum risco para você? Risco de perder os criptoativos? Não. Isso traz um risco à sua privacidade. A pessoa pode, por exemplo, te sequestrar e te obrigar a dizer qual que é a sua chave privada. Mas a pessoa não consegue, com o seu endereço, entrar na porta. Pô, isso é muito bacana para a segurança. É muito bacana, a menos que você perca a chave da sua casa. Porque aí nem você e nem ninguém vai conseguir entrar naquela casa. Todas as pessoas continuam vendo onde os criptoativos estão. Poxa, olha que bacana. Tem uma conta aqui com 1 milhão de bitcoins. Porra, esse cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui está segurando para o longo prazo, porque esse saldo de 1 milhão existe desde 2010. Não! Esse cara não é bom, esse cara perdeu a chave privada dele. Por isso que desde 2010 isso não é movimentado. Isso nunca vai poder ser movimentado. Cuidado com isso. Apreendi a carteira física de um alvo. E o Senra me explicou que a chave privada está lá dentro. Como é que eu faço para ter acesso a ela? Carteiras, você configura uma coisa chamada senha, que é o PIN, Personal Identification Number, e a senha tem uma só finalidade: descriptografar a chave privada que está aqui dentro. Por que isso é importante? Para que, se alguém encontrar essa minha carteira na rua, não tenha acesso à minha casa, não tenha acesso aos meus criptoativos. A pessoa não vai ter acesso, por quê? Porque a pessoa não sabe qual que é a minha senha. O lado contrário e trágico dessa história: se numa busca e apreensão você apreende só a senha, sabem o que você tem? Nada, porque a única finalidade da senha é descriptografar a chave privada que você não pegou. Então você precisa das duas coisas: da chave privada criptografada, mais a senha necessária para descriptografá-la.
Ah, a senha. Não, mas a gente aprendeu a carteira, não temos a senha. Vamos mandar para a perícia, para ver se o pessoal consegue quebrar pelo menos a senha. Cuidado com isso. Cuidado, porque tentativas de você invadir um dispositivo físico não são inofensivas. Tem vários casos de pessoas que tentaram ter acesso não autorizado a uma chave privada e aí o dispositivo físico percebe que tem alguém tentando hackear ele, invadir ele. O que é feito? A chave privada criptografada aqui dentro é destruída. Aí o seu alvo vai ficar feliz da vida quando você contar para ele que aquela carteira que você apreendeu dele, você sem querer acabou destruindo a chave privada dele. E importante também, uma das principais recomendações do nosso roteiro de atuação. Em qualquer diligência, se você teve acesso à chave privada, e quando eu falo, a chave privada, ela pode ser representada por um numerozão de 78 algarismos, ou por uma sequência alfanumérica de 51 dígitos. Existem várias formas da chave privada ser representada. Se você pegar ela escrita em algum lugar, ela já está descriptografada. Então, você já pode, com aquela chave privada, movimentar os criptoativos da conta do alvo para uma outra conta. E o que a gente fala no roteiro é o seguinte, olha, essa tem que ser a sua primeira providência. Por quê? Porque qualquer pessoa com a chave privada consegue movimentar aqueles criptoativos. Então, quando a operação for noticiada no noticiário, o sujeito lá, amigo ou familiar do alvo, que também tem um backup da chave privada dele, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Movimentar aqueles criptoativos para outro lugar. E ninguém vai saber que foi aquela pessoa que movimentou. E se o seu alvo depois falar o seguinte, eu nunca tive problema com custódia de criptoativos. Até que foi expedido esse mandado de busca e apreensão, chegaram na minha casa, tiveram acesso à minha chave privada e os meus criptoativos sumiram. E aí está com quem? E aí está todo mundo sob suspeita. E aí, quando as pessoas ligam para mim e falam, não, Senra, eu estou aqui com uma chave privada, eu vou te mandar. Não vai me mandar nada. Porque se você me mandar, eu excluo a mensagem, excluo você como contato e nego até o fim e nunca mais falo com você. Você vai me mandar o endereço público. E aí eu vou abrir esse registro público e eu te ajudo de forma transparente com o que você quiser. Mas não vai mandar chave privada para ninguém. Segunda consideração importante. Quem tem criptoativos em exchanges não tem criptoativos. E as pessoas descobrem isso da pior forma possível. Criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados. Por que eles não podem ser copiados? Porque existe uma coisa chamada tecnologia blockchain que impede que o mesmo Bitcoin ou que o mesmo criptoativo seja enviado para mais de uma pessoa. Quando vocês estão negociando dentro de uma exchange, mercado Bitcoin, Foxbit, Binance, Kraken, KuCoin, qualquer plataforma de negociação de criptoativos. Estamos brincando de negociação de saldos de criptoativos. O que garante que o mesmo Bitcoin que aparece no meu saldo não é o que aparece no saldo de cada um de vocês? O que me garante que a exchange tem em seu poder chaves privadas que autorizam ela a movimentar no blockchain criptoativos correspondentes à soma do saldo de todos os seus clientes. Sabe o que garante isso? A exchange. Você tem que confiar na exchange. E se isso não corresponder à verdade? Se isso não corresponder à verdade, você está ferrado. E isso é basicamente o que acontece com todas as pirâmides financeiras. A última agora, né? Que ainda existe discussão se era pirâmide ou não era, a Brás Company. A primeira reação do investidor é a seguinte: agora eu vou entrar na justiça para obrigar eles a me devolverem o dinheiro. E sem falar, senta aqui que eu vou te contar algo muito duro. Na verdade, não te devolveram o dinheiro ainda, não é porque sejam malvados. Talvez até sejam malvados, mas não é por isso que não te devolveram o dinheiro. Não te devolveram o dinheiro porque o dinheiro não existe. Porque o que existe é só um saldo. Se você somar todos esses saldos, isso não vai corresponder ao patrimônio da empresa. Foi publicada uma matéria, e aí saindo um pouco dessa linha de pirâmides financeiras, né, ano passado, que deixou o mercado em polvorosa. A Coinbase, que
era a segunda ou terceira maior exchange do mundo, ainda é, né? Ainda existe, só que ela tem uma particularidade. Ela é a exchange com maior credibilidade, maior reputação, porque ela está sediada em território norte-americano, tem regras fortíssimas de compliance, e vazou um pedaço do relatório deles que insinuava, entre aspas, porque na verdade dizia isso, né? Que se ela fosse a falência, os clientes provavelmente não receberiam de volta todos os seus criptoativos. E aí as pessoas ficaram indignadas com isso. Como que eu não vou receber de volta os meus criptoativos se a Coinbase falir? Porque você não tem criptoativos, você é um credor da Coinbase. Você tem, na verdade, entre aspas, um título de dívida, um documento, seu saldo é um documento, que te garante que no dia que você quiser sacar aquele valor, a Coinbase vai honrar com aquele débito dela. Se ela falir no meio do caminho, o que você é? Credor quirografário. Vai para o final da fila. Primeiro ela vai pagar tributo, vai pagar dívida trabalhista, vai pagar garantias quem tem a garantia real, e você fica no final da fila. E qual a lição que a gente tem que tirar disso? Cuidado com a custódia. A gente apreende uma quantidade muito grande de criptoativo. Não dá. Quem é que vai querer pessoalmente assumir essa bronca? Ah, a custódia está com o Ministério Público. Tá, mas quem é que está guardando a chave privada? Ah, é o Ministério Público institucionalmente. Tá bom, mas está com alguém. Está com algum membro. Quem é que vai querer assumir essa bronca? É uma bronca imensa, ninguém quer. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar para uma exchange. Cuidado, pode dar problema no meio do caminho. Ah, mas a gente vai mandar para maior. A FTX, a exchange que quebrou ano passado, era a segunda maior do mundo. Então problemas acontecem, cuidado com isso. E para a gente não ficar só no plano das críticas, né, uma solução meio termo, que, por exemplo, a gente já adotou já lá no Espírito Santo, pelo menos em um dos casos. Envio fracionado. Então, se você tem uma posição muito grande de Bitcoin, não precisa mandar de uma vez para a exchange. Manda em lote. Manda um lote de 10, vende, saca para uma conta judicial. Manda mais 10, vende, saca para uma conta judicial. Terceira e penúltima consideração. NFTs não são figurinhas. Eu comprei um NFT desse passarinho e ficaram horrorizados comigo. Meu Deus, por que você gastou esse dinheiro com esse NFT? Aí eu falo, eu gastei esse dinheiro todo para te mostrar que NFT não é uma figurinha. Porque, veja, NFTs são espécie do gênero criptoativos. E eu falei para vocês já, criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados. Esse passarinho pode ser copiado? É óbvio que pode. Porque o NFT não é ele. O NFT é um ativo digital que não pode ser copiado e é único. Ele é não fungível. Ele é um registro único nesse livro chamado blockchain. E esse registro único ninguém pode copiar. Ninguém pode copiar. Poxa, mas e aí, para que serve isso daí então? Não vou nem falar para que serve passarinho, tá? Porque senão viraria outra palestra. Mas o que NFT permite que a gente faça? Por exemplo, aquela história de você adquirir uma fraçãozinha de um imóvel, que nem aquela senhora lá no Sul fez. Por exemplo, NFT permite que você tenha acesso a uma plataforma se você se autenticar com um NFT. Eu estou terminando agora um curso de uma universidade que eu não precisei dar meu nome, eu não precisei dar dado pessoal nenhum para fazer esse curso. O que eu precisei fazer? Adquirir gratuitamente o NFT da faculdade. Com esse NFT, eu tenho acesso à plataforma, eu assisto às aulas. No dia da prova, que vai ser semana que vem, com o NFT na carteira, eu faço a prova. E aí pronto, o certificado é emitido para quem estiver atrás daquela carteira. Eu fiz o curso todo, eu sou certificado com a conclusão do curso, sem que ninguém tenha tido acesso em momento nenhum aos meus dados pessoais. Porque no blockchain não interessa quem você é, interessa a conta. Isso é possível por quê? Porque o NFT marcou a minha carteira. Esse NFT está em uma carteira e só pode estar lá, ninguém pode copiar ele. Outro exemplo de aplicação, existe uma empresa, por exemplo, a Inspire IP, que registra direitos autorais em blockchain. Faz isso com NFT. E está lá comprovado, se lembra que as transações são temporais no blockchain? Está comprovada a anterioridade. Então, tem várias aplicações dos NFTs. Importante é que vocês entendam que não são figurinhas. Mas, se não são figurinhas, uma outra definição, Senra, uma definição um pouco melhor.
são criptoativos numerados. Como é que você torna algo único? A forma mais simples de você tornar algo único, qual que é? Dando número para isso. Pronto, eu numerei cada um de vocês aqui. Foi péssimo exemplo, porque vocês não são iguais. Mas se, por exemplo, a gente tivesse aqui... Mas o CPF, assim, né? Ele já está ligado a pessoas que não são iguais, né? O melhor exemplo que se dá de coisas que são iguais: dinheiro. Se eu quisesse tornar cada nota única, o que eu poderia fazer? Pegar uma canetinha, um pilozinho e colocar número 1, 2, 3, 4, 5. Então, NFTs são isso, tá? São tokens numerados. Última consideração, muito importante. Smart contracts são contratos inteligentes, né? Não são contratos, nem são inteligentes. Fala-se muito em smart contracts. Tem um colega meu que escreveu um livro sobre smart contracts e que ele fica, sei lá, 50 páginas falando por que são contratos, por que são inteligentes. Eu falo para ele que não são contratos nem inteligentes. Ele fica bravo, mas não são, tá? E veja, quando eu digo que eles não são contratos nem são inteligentes, o que são os smart contracts? Smart contracts são programas, são aplicativos que rodam nesse livro aqui. Esse livro, Razão Distribuído, existem alguns programinhas que rodam sobre ele. E o nome dado a esses programas são smart contracts. Então, imaginem o WhatsApp de vocês. O WhatsApp, ele é uma aplicação do celular que ele roda em um registro, com base em um registro centralizado. E a gente aprendeu isso da pior forma, uns 2 anos atrás, quando saiu uma decisão da Justiça Brasileira proibindo o uso do WhatsApp. E naquele momento a gente descobriu que tinha o Telegram, que tinha VPN, que tinha um monte de solução. E por que foi possível interromper o uso do WhatsApp? Porque o WhatsApp, ele é um serviço onde você identifica claramente quem é o provedor do serviço e quem são os usuários. Então, você manda um ofício judicial para o provedor do serviço, pum, cortou o serviço dos usuários. Se o WhatsApp rodasse sobre uma blockchain, como é que você interrompe essa aplicação? Não interrompe, é impossível. Por quê? Porque ele está rodando sobre um registro distribuído. Tá, então são programas que rodam em blockchain. Mas de onde surgiu essa história deles que seriam inteligentes? É porque esses programas eles são autoexecutáveis. Eles fazem exatamente aquilo que eles foram programados para fazer. E isso não tem a ver com inteligência, meus amigos. O meu celular hoje, eu programei ele para tocar às 6h15 da manhã. E vocês não vão acreditar que aconteceu. Surpreendentemente, ele tocou às 6h15 da manhã. E eu jamais ousaria dizer que então o meu despertador é inteligente, porque ele fez exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. Por isso que eu repito, tá? Smart contracts, entendam essa expressão como programas que rodam em blockchains e que fazem exatamente aquilo que foram programados para fazer. E aí, na opinião de vocês, tem como a gente ignorar ainda essa realidade? Eu sou altamente suspeito para falar sobre isso, né? E só para fechamento, essa imagem daí foi feita pelo Midjourney, que é uma inteligência artificial. O Ademir Piccoli pontuou a importância das inteligências artificiais. Só para terminar, então, o Midjourney ele faz qualquer imagem com você descrevendo o que você quer, como essa daí. E você também pode pedir para que o ChatGPT escreva contratos inteligentes. Eu já usei ChatGPT algumas vezes na redação de contratos inteligentes. Eu não sei nada de programação, mas eu posso chegar lá, ó, ChatGPT, escreva para mim um contrato inteligente que faça isso, isso e isso. E você tem lá a resposta. Tem aí, tá, os QR Codes para o último lá, do canto inferior direito, é o da apresentação, quem quiser baixar. Tem aí do meu e-mail, do Instagram, do YouTube. E agradeço a todos que ficaram aí me ouvindo atentamente até quase 7 da noite. Obrigado. Bem, nós temos ainda alguns minutos para que possamos tirar perguntas, convidar o nosso senhor Piccoli. Cadê? Está aqui conosco. Lá fora? Tá. Então vamos abrir esse momento para o debate enquanto ele chega. Tudo bem? Vocês que mandam, vamos lá. Eu fico até amanhã falando sobre isso. E aí, pessoal, perguntas? O pessoal é muito tímido. Não está gravando mais não, gente, pode perguntar. Aqui tem também, depois não.
Quer dizer, eu falei, mas eu não sei não, tá? Você não está me gravando. Estamos aqui no Ministério Público, né? Eu sou promotor de família, estou afastado agora para a administração, mas e aí o juiz de família quiser pesquisar no devedor de alimentos, se ele tem criptomoedas, o que ele faz? Excelente pergunta. Existem a forma errada de fazer, né? A forma errada de fazer é mandar ofício para alguma instituição, achando que qualquer instituição pode te dar alguma informação daquele livro a que você não possa ter acesso direto. Como o blockchain é um livro público, isso já aconteceu várias vezes. Vou mandar um ofício aqui para o bitcoin.org informar quantos criptoativos o Senra tem em dezembro de 2022, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque não existe uma autoridade central responsável por aquele registro, em primeiro lugar. Segundo, porque aquelas informações são públicas, você também pode ter acesso a elas. Beleza. E por isso que a gente fez aquela diferenciação. Senra, mas você falou em criptoativos, em saldos de criptoativos. Quem é que controla o registro em um ambiente centralizado, como os exchanges? A exchange. Então, uma das formas de você ter acesso a isso é: vou mandar ofício, vou pedir para que os juízes peçam ofício para as principais exchanges nacionais, informando se esses CPFs daqui têm conta nela e qual que é o saldo. E já vou pedir para que, se exista saldo, para que bloqueie o saldo, não permita que a pessoa faça saque. Essa é uma forma. A forma mais efetiva não é essa. A forma mais efetiva, você lembra aquela história que desde 2019 tem uma instrução da Receita Federal do Brasil, que é a 1888, que obriga... Eu falei, olha, as pessoas em geral não cumpriam muito isso lá não, mas as exchanges cumpriam. As exchanges, desde 2019, encaminham todas as movimentações de todos os seus clientes para a Receita Federal. Então, se você pede para a Receita Federal, olha, eu quero ter acesso a todas as informações já encaminhadas por exchanges nacionais ligadas a esse CPF aqui. Você consegue fechar a ponta e falar, opa, a Receita recebeu informação de conta do Senra no mercado Bitcoin, na Foxbit, na Bitcoin Trade. Então, eu vou ignorar todas as outras exchanges nacionais e vou pedir, na sequência, para que o juízo peça ofício para essas exchanges, e eu já posso pedir para ele ser mais incisivo. O ofício não vai perguntar se o Senra tem contas lá, porque eu já sei que ele tem. O ofício vai pedir para que esses criptoativos sejam imediatamente bloqueados ou imediatamente liquidados. Você pode pedir, olha só, eu quero que ele já seja liquidado e que o valor em real seja depositado nessa conta à disposição da Justiça. Então, essa é a melhor maneira. Primeiro, ofício para a Receita Federal, para saber onde o alvo tem as contas, e depois, na sequência, para a Exchange Nacional. Se tiver em Exchange estrangeira, a Exchange estrangeira não reporta para a Receita Federal. Aí é por amostragem. Você pega aí as 3 ou 5 exchanges de maior movimentação no mundo e manda. Ou você pega, olha, nessa quebra aqui de sigilo de dado telemático, eu peguei aqui o alvo falando de KuCoin. Olha, KuCoin é o nome de uma exchange. Se ele falou de KuCoin aqui na quebra de sigilo telemático, é provável que ele tenha conta lá. E aí você vai lá e pede. Aí é por auxílio direto, né? Ou auxílio direto ou carta rogatória. Acho que lá e depois... Boa noite, doutor. Parabéns pela palestra. Bem esclarecedora, linguagem simples. Meu nome é Hernandes, sou de Tocantins. Com que velocidade a justiça, né, e o sistema de justiça como um todo, não só a justiça, mas todo que está em volta ali, tem agido para que isso seja rápido? A gente sabe que isso é numa velocidade da luz, praticamente. Então, enquanto a casa está sendo ali... cumprindo o mandato, do outro lado da rua alguém está vendo e pode ter essa informação. E aí a gente não correr aquele mesmo risco que a gente corre no mundo real. Apreende um carro, vai para leilão, para depois não sei o que e tal. Aqui não é isso. Aqui aprendeu, enquanto ele está movimentando ou conduzindo o indivíduo, ele pode chegar lá com a carteira vazia. E como que a gente está se preparando para enfrentar essa realidade? Pergunta complexa, hein? Veja, acho que a primeira coisa que a gente tem que afastar, tá? É essa história que, às vezes, é um estigma mesmo, né, de achar que não, que a justiça brasileira, o Ministério Público, isso está muito arraigado na cabeça dos investidores. O Estado não sabe nada sobre isso. Quem sabe somos nós, investidores, nós que somos malandrões. Eu vou fazer a minha custódia de criptoativos, o Estado nunca vai descobrir que eu tenho isso. Não é assim. O Estado tem muito conhecimento sobre esse assunto. Só que eu fico naquele dilema, que é aquela questão da falta de dados, né? Eu não sei se o que a gente pega é porque os alvos, em geral,
ainda são muito iniciantes nessa temática, ou, segundo cenário, se a gente só pega quem é iniciante. Não tem como eu saber o que acontece embaixo da superfície. O que eu posso te dizer é, a gente pega ainda muitos erros assim, banais cometidos pelas pessoas. Banais mesmo. Por exemplo, do alvo, não vou citar qual foi o caso, tá? Mas numa busca e apreensão, você apreendeu um material e aí 3 dias depois, analisando o material, porque não dá para você ficar, por exemplo, 72 horas, ninguém se comunica com ninguém, todo mundo enclausurado aqui dentro, imprensa também não noticia a operação, até a gente saber se não acha nenhuma chave privada aqui no meio desse material todo apreendido. Não tem como ser isso, né? Então você precisa de alguma gestão de risco. Então, em um dos casos, a gente foi apreendido um material muito vasto, e aí, não lembro se foi 2 ou 3 dias depois, achamos uma chave privada. Está aqui a chave privada. Importa para a carteira na hora, vamos ver se tem saldo, zerada a conta. Olha no blockchain, meu Deus, ontem aconteceu uma transferência absurdamente grande. Um dia antes, tinha sido transferido um valor imenso de criptoativos daquela conta. E olha o tamanho da bronca. Podia ficar todo mundo sob suspeita. Vocês apreenderam o material onde estava a chave privada e os criptoativos desse endereço sumiram. Olha no blockchain, para onde que esses criptoativos foram movimentados? Por uma conta na Binance. Se lembra que nesse registro aí ele é pseudônimo, mas se você quiser, você pode abrir mão do pseudonimato? A Binance, que é uma grande exchange, por exemplo, ela se identifica em várias carteiras. Então, quando você vai lá no blockchain público, vai aparecer lá, esse número de carteira é da Binance. A gente foi lá, opa, esse é da Binance. O que você faz? Ofício para a Binance. Bloqueia essa quantidade de criptoativos que caiu aí. A Binance, tudo bem. Caiu na conta de fulano de tal. A gente, nossa, o fulano de tal tem vinculação com o alvo. A pessoa fez isso. É um erro assim, muito, muito básico, né? Ou então você encontrar chave privada em backup de nuvem. Ou o sujeito que manda a chave privada para ele mesmo. Cara, não, para eu não correr o risco de perder isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um e-mail para mim mesmo e vou colocar a chave privada aqui. As pessoas fazem isso. Oi, eu tenho 2 perguntas bem ignorantes sobre essa temática. Primeiro, até onde eu sei, tem um número finito de transações que podem ocorrer na Bitcoin. Aí a minha pergunta é, o que vai acontecer quando esgotar essas transações possíveis? E a segunda pergunta é sobre o tal do real digital que está para lançar. Eu queria saber a tua opinião sobre ele, o que consiste, se vale a pena, se é só uma brincadeira do Banco Central, enfim. Tá. Deixa eu começar da segunda, que é mais... Acho que eu consigo responder de forma mais objetiva para depois para a primeira. Segunda, sobre real digital, né? O real digital, ele cai dentro do rótulo de CBDC, Central Bank Digital Currency, moeda digital emitida por Banco Central. Qual que é o problema? O problema é que até hoje isso é efetivamente um rótulo que comporta uma quantidade muito grande de diferentes conteúdos. Você pode ter vinho tinto, vinho branco, vinho de uma uva, vinho de outra uva, Coca-Cola, água. E a gente não sabe ainda o que vai ser colocado dentro desse rótulo no Brasil. Existem algumas definições que foram feitas aí nas 2 últimas semanas. Por exemplo, fizeram um teste em blockchain pública e falaram, olha, é viável a gente colocar o real digital em blockchain pública, mas não falaram ainda como fazer isso. Essa blockchain, que é pública, que todo mundo pode ver, o real digital, de repente, pode circular também em uma blockchain privada. Isso não está definido. Segunda coisa, não está definido nem se o CBDC, se o real digital, vai funcionar em blockchain. Você lembra que eu falei em registro distribuído? Blockchain é uma espécie de registro distribuído. E aí, falando um pouquinho mais disso daí. Qual que é a particularidade do registro distribuído blockchain? Pense na blockchain como um livro. A cada 10 minutos, se a gente falar da blockchain do Bitcoin, por exemplo, vai sendo acrescentado uma nova folha a esse livro. Cada nova folha confirma as transações de todas as folhas anteriores. A cada 10 minutos, pum, uma nova folha. E essa nova folha confirma todas as transações das folhas anteriores. E isso vai tornando tudo que está para trás cada vez mais imutável, porque se você mexer em qualquer coisa lá de trás, caem todas as confirmações subsequentes. Não se sabe, só que essa daí é só uma das arquiteturas de blockchain. Tem várias outras, não sabem ainda qual que vai ser a do CBDC. E, por fim, não sabem ainda se todas as pessoas vão ter acesso ao CBDC ou não. Uma tese que tem ganhado muita força é de que só os bancos comerciais tenham acesso ao CBDC.
E os clientes, em geral, têm acesso a um tokenzinho, a um criptoativo, que, na verdade, representa um saldo, como se fosse a saldo da sua conta bancária. Então, na verdade, o banco estaria naquele risco soberano. Quem garante a adimplência do que o banco tem na carteira é a União. Quem garante a adimplência do que você tem é o banco comercial. E aí você tem mais uma camada de risco. E aí, quando você falou, não são as transações, são finitas. O que é finito no Bitcoin é o número de Bitcoins criptomoeda. E aí, veja, não confunda. Bitcoin, assim como manga, né, que pode ser a manga da minha camisa ou a manga fruta que dá na mangueira, também é uma palavra com vários significados. Nesse significado do Bitcoin criptomoeda, é o Bitcoin lá que está custando cerca de R$120 mil e que está limitado a 21 milhões de unidades. Esse limite máximo vai ser atingido mais ou menos em 2140. E como é que o Bitcoin é criado? A cada nova folha que é colocada aqui nesse livro, a pessoa responsável por colocar essa folha no livro ganha 6,25 bitcoins. É a taxa de emissão atual do Bitcoin, 6,25 a cada 10 minutos. Essa taxa ela vai sendo dividida pela metade a cada 4 anos. Então, em 2009, quando a rede começou a rodar, era de 50 bitcoins a cada 10 minutos, depois passou para 25, 12,5, 6,25, e aí, pum, vai sendo cortado pela metade até chegar a 21 milhões. Ah, chegou nos 21 milhões. Acabou a segurança da rede, né? Se a pessoa não está mais recebendo, quem é que vai querer colocar a folha aqui? Não, porque a pessoa coloca essa folha aqui, ela recebe 2 valores, os 6,25 mais a taxa paga por quem está negociando Bitcoin. Então, a ideia é que lá em 2140, a rede já esteja tão amplamente adotada que as taxas pagas pelas pessoas que estão negociando Bitcoin seria suficiente para manter o incentivo da rede. Beleza? Muito bem. Nós temos 2 últimas perguntas, devido à adiantada da hora, o senhor e nosso amigo aqui na frente, depois o nosso Piccoli vai fazer os agradecimentos. Pode fazer as perguntas. Primeiro, As 2 na sequência. em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Luiz Felipe Schneider, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também pode ser uma pergunta aqui ignorante, tá? Mas assim, eu tentei fazer uma analogia com o Smart Card, onde a gente tem a chave privada e eu não tenho um backup disso. Na carteira de Bitcoin, onde está armazenada a chave privada, eu consigo fazer backups. Isso está querendo dizer para que eu possa, na apreensão da carteira, possa ser movimentado através desse backup. Olá, meu nome é Lidson, sou promotor no Espírito Santo, parabéns, excelente palestra. Eu fico um pouco encucado aqui com essa questão das NFTs. A gente está vendo a difusão de, assim, parece, você citou a figurinha, mas é por aí. Eu fico pensando assim, o que eu não estou vendo aí, né, diante da existência de outros criptoativos, enfim, essa coisa consolidada do Bitcoin, por exemplo, enfim, e de repente qualquer conteúdo passa a ter um valor, enfim. Muitos dizem que é moda, é mais uma. Eu queria assim a sua opinião especializada aí sobre o futuro disso, enfim, e o que tem por trás de tornar tão atrativo e difundido. Beleza. Bom, primeiro, então, sobre carteiras. A gente precisa começar rapidinho, então, definindo o que a gente tem que entender pelo termo carteira, tá? E carteira é uma palavra que denota, basicamente, 3 coisas que não são iguais entre si. Num primeiro sentido, que foi o que eu vim trabalhando até aqui, carteira é um dispositivo físico que foi criado especificamente para auxiliar o usuário na guarda das chaves privadas dele. Carteira no primeiro sentido. Carteira, no segundo sentido, é um software, é uma aplicação que auxilia o usuário na guarda das chaves privadas. E carteira, num terceiro sentido, é um pedaço de papel onde a chave privada está anotada. Então, note, como é que se faz backup de uma carteira? Quando se fala em backup de uma carteira, tecnicamente, não é da carteira que você quer fazer backup, você quer fazer backup das chaves privadas, porque são as chaves privadas que permitem que você movimente os criptoativos do endereço público associado àquela chave privada. Então é isso, tá? Só que veja, e aí é uma questão de natureza prática. Poxa, Sérgio, você falou que a chave privada pode ser um numerozão de 78 algarismos ou uma sequência alfanumérica de 51 dígitos. É fácil errar um backup disso, hein? Se você tiver 10 carteiras para copiar, errar qualquer dígito já era. Sim, é fácil você se perder no backup disso. Por isso que existe uma coisa
não é de ontem, é desde 2013, uma implementação chamada frase de recuperação. Então, existe, associada a cada uma das carteiras, uma coisa chamada frase de recuperação. Normalmente, é uma sequência de 12, 18 ou 24 palavras, dentre 2.048 palavras que existem do idioma norte-americano, você não escolhe essas palavras, está da língua inglesa, e com essas palavras você consegue recuperar todas as chaves privadas associadas a essa frase de recuperação. Por que eu falo isso? Imagine que eu vou chegar lá para pegar a minha filha na porta da creche e eu vou comprar um pacote de pipoca. A pipoca é R$4. Pô, eu não quero que o pipoqueiro veja tudo que tem dentro da minha carteira. Pior ainda, eu não quero que o pipoqueiro saiba qual foi toda a minha movimentação financeira desde que eu criei a minha carteira até hoje. Então, o que várias carteiras fazem? A cada nova transação, elas geram um novo par de chave privada e endereço público. E aí você pode pegar uma carteira com dezenas, centenas, milhares de pares de chave privada e endereço público. A vantagem é que você não precisa fazer backup de nada disso. Você faz backup só da frase de recuperação. E o softwarezinho que está aqui dentro, ou que está no computador, ele lê automaticamente essas contas todas, junta tudo e apresenta visualmente para você, usuário, como se fosse um saldo unificado. Beleza? NFTs. Bom, primeira coisa, né? Antes que eu fale, né, porque eu sou apaixonado pelo tema, existe muita lavagem de dinheiro no NFT. Porque eu começo a falar, as pessoas levam para o lado exatamente diametralmente oposto e falam, não tem essas lavagens de dinheiro, NFT não é coisa de bandido, porque o Senra é procurador da República e ele falou bem de NFT. Então, não há nada de errado com os NFTs. É óbvio que existe muita coisa de errado nos NFTs. E, veja, são cometidas, não raro, né, fraudes na Bolsa de Valores. A gente vê umas matérias, pô, CPF tal comprou não sei quanto em opções, put, às vésperas do fechamento do pregão, um dia antes do vencimento, vendeu no dia seguinte, fez não sei quantos milhões. É óbvio que isso é informação privilegiada. Imagina quando você opera em um ambiente pouco regulado, que é o dos criptoativos, protegido pelo pseudonimato. Se alguém não vai cometer fraude, todo mundo quer cometer fraude. Então é óbvio que as pessoas lavam muito dinheiro com NFT. O modelo mais básico de lavar dinheiro com NFT, né? O mais ridículozinho. Você cria um NFT, não é difícil, você não precisa de conhecimento técnico, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada disso para criar um NFT. Criei lá um token não fungível. Aí sabe o que eu faço? Criei protegido pelo pseudonimato. Quem criou foi a carteira A. Aí eu crio a carteira B compra esse NFT da carteira A por $10 mil, $100 mil, $1 milhão. E eu chego para a Receita e falo, essa minha fonte de receita aqui patrimonial foi um NFT que eu criei e vendi por $1 milhão. Você vendeu para quem? Eu vendi para esse endereço público aqui. Quem está por trás dele? Não sei, blockchain é pseudônimo. Então, assim, isso acontece, mas acontece aos montes, através de formas bem mais elaboradas do que isso. E é difícil perceber. Mas, deixando isso de lado, por que as pessoas se interessaram tanto por NFTs? Pelo hype. E aí você começa a inventar várias justificativas pelo seu interesse para não admitir que é pelo hype. Aí você fala, não, Senra, você está falando que é hype porque arte é subjetivo e você não está entendendo o valor da arte. Onde estavam essas pessoas há um ano atrás? Não estavam em galerias de arte comprando obras. Então, por que do nada você passou a se interessar por NFTs artísticos? Deixando de lado também essa parte toda do hype, eles são uma tremenda inovação. A possibilidade de você ter tokens numerados te abre várias possibilidades. E vou te dar um exemplo. Eu vim aqui para Salvador. Eu tenho uma coleção de NFTs de utilidade, que eu tenho lá, os meus seguidores, e aí eu vim aqui para Salvador. E eu fiz o seguinte, olha, quem tiver o meu NFT na carteira, pode me mandar uma mensagem, que entre uma palestra e outra, a gente almoça junto no shopping. Beleza? Beleza. E eu me encontrei com 2 pessoas que têm meu NFT, e a gente almoçou lá, e aí, pum, eu paguei o almoço deles. Pronto, gerada uma utilidade para NFT. E assim, isso pode ser feito... o Hotmart, né? Hotmart é a maior plataforma lá de venda de cursos digitais. Qual que seria a vantagem de você ter um NFT que permitisse a você acessar um curso digital? Porque me perguntam muito isso, né? Isso tudo já existe, Senra, não precisa do NFT para isso. O NFT traz uma vantagem incrível sobre isso, que é a negociação no mercado secundário. O dia que a pessoa enjoar do curso, sabe o que ela faz? Ela vende adiante. Ela negocia esse curso no mercado secundário. Então, você transformou um produto ou um serviço que não tinha um valor de mercado
em algo que pode ser negociado no mercado secundário depois. Você comprou um livro em NFT. Eu já li e tal, não tenho interesse em conservar isso aqui. Você vende. Não vou vender, eu vou ficar com esse NFT para sempre, porque se eu já li o livro. Porque a pessoa que criou esse livro pode fazer, sabe o quê? Entregar uma atualização depois para quem tiver NFT na carteira. E não precisa saber quem é você. A pessoa vai olhar no blockchain, essas 200 pessoas aqui têm o NFT do meu livro na carteira, então eu vou enviar para elas, para a carteira delas, uma atualização desse livro. Então eu vou, por exemplo, estar numa livraria lá, autenticando o livro, assinando o livro, eu vou falar o seguinte, quem quiser entrar nessa noite de autógrafo, é só chegar na recepção e exibir o NFT na carteira. Pronto, e a pessoa entra, gera um QR Code. Então tem várias coisas que permitem você gerar valor com algo tão simples quanto numerar token. E você estabelece também propriedade e proveniência das coisas. E prometo que esse é o último exemplo, tá? Ligado à imagem. Mas por que você vai querer ter um NFT associado a uma imagem que qualquer pessoa pode copiar e usar? Pelo mesmo motivo que ano passado, em novembro, eu fui para Paris com a minha família. Aí a gente foi no Museu d'Orsay. Minha esposa gostou muito de um quadro do Monet. Eu comprei o quadro do Monet. Óbvio que não. Aí a gente chegou na lojinha, minha esposa, eu quero a impressão desse quadro. Lá no Museu d'Orsay você pode imprimir a tela, né? Você escolhe a tela e imprime lá a tela. Aí eu pensei, nossa, se eu fizer essa mesma impressão em papel fine art, tudo bonitinho, na gráfica que fica a 200 metros da minha casa, eu vou pagar 10 vezes menos. Só que eu só pensei isso. Que bom, porque se tivesse falado, eu teria tomado o esporro da minha esposa, né? Falei, perfeitamente. E aí deixei ela comprar a impressão. E eu paguei 10 vezes mais caro lá no Museu d'Orsay do que na esquina da minha casa. Por quê? Porque a proveniência das coisas importa. A história que a minha esposa quer contar para as outras pessoas que forem lá em casa, quando olharem aquela impressão, essa é uma tela que eu gostei muito quando eu fui no Museu d'Orsay, que eu pedi para o meu marido imprimir e que eu trouxe para casa. Ela não quer contar como história, que eu gostei muito, só que lá estava muito caro. Aí, quando a gente voltou, entrei na internet, baixei essa imagem em alta definição, levei lá na gráfica, imprimi e pendurei. Então, nós como interessa a origem das coisas, né? Storytelling, né? Parabéns, Alexandre Serra. Muito obrigado. Salve de palmas. Sensacional.